Ele nunca imaginou que voltar àquela fazenda depois de tantos anos traria à tona verdades que ele havia enterrado. Foi o olhar do homem no portão que o fez parar, congelar no meio da estrada de terra, como se o tempo tivesse voltado e a culpa tivesse alcançado de uma vez. Havia algo ali que não era apenas lembrança. Era dívida. Era algo que precisava ser encarado, mesmo que doesse. Daniel não voltava à cidade desde os 18 anos. Agora, aos 27, sua vida estava estabilizada em São Paulo. Ele tinha um emprego que queria, uma rotina confortável, e pessoas respeitavam quem ele era. Mas bastou um telefonema para desmoronar essa segurança. A tia que o criou estava doente e queria vê-lo antes que fosse tarde. O nome dela despertava sensações contraditórias, amor, vergonha e uma dor que ele sempre tentou silenciar. A viagem de ônibus até o interior foi longa e silenciosa. Daniel observava a paisagem rural se aproximando, com as mesmas plantações, os mesmos postos enferrujados e aquele ar seco de cidade parada no tempo. Quando desceu na rodoviária, sentiu o peso dos olhares curiosos. Nada havia mudado. Ainda era o mesmo lugar que o empurrou para fora sem nem olhar para trás. Ao chegar à fazenda, a primeira coisa que viu foi o homem encostado no portão de madeira, limpando as mãos com um pano sujo. Alto, braço marcado de trabalho, olhar direto. Era Miguel. E aquilo doeu. Não por reencontrá-lo, mas por sentir que ainda reagia ao vê-lo. Miguel era o mesmo, só mais envelhecido. O tempo o havia deixado mais firme, mais duro, talvez mais amargo. E Daniel soube, ali mesmo, que esse reencontro não seria simples. Ele entrou na casa como quem entra em um lugar sagrado, com passos contidos e uma respiração pesada. A tia estava mais frágil, mas o sorriso dela foi imediato. Eles se abraçaram como se o tempo não tivesse passado. Mas Miguel não entrou. Ficou lá fora, fingindo que o reencontro não o afetava. Só que Daniel viu. Nos olhos dele havia algo represado, algo que não era apenas saudade. Durante o jantar, o silêncio foi o prato principal. A tia falava sobre a vizinhança, sobre as vacas, sobre a seca. Mas os olhares entre os dois homens atravessavam a mesa como lâminas. Nenhum dos dois falava do passado, mas ele estava ali, suspenso no ar, sufocando qualquer tentativa de normalidade. Era como se o tempo não tivesse curado nada. Daniel decidiu sair para respirar. Caminhou até o celeiro, onde tantas memórias estavam presas. Ele se encostou na madeira, fechou os olhos e sentiu o cheiro do feno, do suor, da juventude que ele quis esquecer. Foi ali, naquele mesmo celeiro, que tudo mudou 9 anos atrás. Foi ali que ele e Miguel deixaram de ser só vizinhos. Foi ali que começou algo que ninguém quis entender. Ele ouviu passos atrás de si. Sabia que era ele. Não precisou olhar. Miguel se aproximou devagar, como se também tivesse sido puxado por memórias que não morreram. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo os grilos e o som abafado do vento lá fora. A tensão entre eles era quase física. Miguel quebrou o silêncio com uma pergunta simples, quase cortante. Ele queria saber por que Daniel voltou de verdade. E por mais que Daniel dissesse que era por causa da tia, Miguel não acreditava. Ele não disse nada, mas o jeito como olhou foi suficiente. Era o mesmo olhar de antes, aquele que exigia respostas mesmo sem palavras. Daniel desviou o olhar, mas não conseguiu fugir da sensação de que tudo estava recomeçando. O celeiro, a presença dele, o silêncio, tudo parecia conspirar para trazê-lo de volta ao ponto onde ele jurou nunca mais pisar. E no fundo, ele sabia, fugir não era mais uma opção. Ele fez de tudo para fingir que o passado não o afetava, mas naquela noite, deitado no antigo colchão do quarto onde cresceu, Daniel não conseguiu dormir. Cada som da fazenda parecia amplificar o incomodo que crescia dentro dele. O jeito como Miguel o olhou no celeiro, o silêncio tenso, a ausência de qualquer menção ao que viveram, tudo isso queimava mais do que qualquer lembrança. O dia seguinte começou cedo. A tia acordou com tosse forte, e Daniel tentou esconder o choque ao vê-la tão debilitada. A fragilidade dela era um lembrete de que o tempo estava passando rápido demais. Ele prometeu a si mesmo que faria tudo o que estivesse ao alcance para deixá-la em paz, mesmo que isso significasse lidar com fantasmas antigos. Miguel apareceu logo depois, vindo dos fundos da casa, carregando baldes de água. Não disse nada, só assentiu com a cabeça. Daniel percebeu como ele evitava qualquer proximidade, como mantinha sempre as mãos ocupadas, como fugia de qualquer espaço onde pudessem ficar a sós. Mas havia algo nos gestos dele que traía essa tentativa de frieza. Um desvio de olhar, um leve aperto no maxilar quando Daniel se aproximava demais. Ele também sentia. Durante o café, a tia pediu que os dois cuidassem da plantação juntos. A voz dela era fraca,
mas o pedido saiu com firmeza. Eles não tinham escolha. E talvez fosse isso que ela queria. Que eles olhassem de novo, que falassem, que terminassem o que nunca teve fim. Foram para o campo em silêncio, lado a lado, sob o sol cortante. Miguel andava com passos firmes, como se quisesse deixar Daniel para trás, mas ele não permitiu. Quando alcançaram a cerca do pasto, Miguel parou. Disse algo sobre as mudas, sobre o tempo seco, qualquer coisa para não falar do que realmente importava. Daniel o interrompeu, direto. Perguntou se ele ainda guardava raiva. Miguel respondeu com um olhar que não era de ódio, era de mágoa. Disse que não era raiva, era ausência. Daniel havia sumido, ido embora sem uma palavra, como se o que houve entre eles nunca tivesse existido. E pior, deixou a cidade inteira especulando, murmurando segredos, apontando o dedo só para ele, Miguel, que ficou. Daniel não tentou se defender. Apenas disse a verdade. Ele fugiu. Fugiu de si mesmo, do medo, da vergonha, da pressão. Fugiu porque naquela época ele ainda acreditava que amar alguém como Miguel era errado. Fugiu porque ninguém o ensinou a enfrentar aquilo de cabeça erguida. Miguel virou o rosto, os olhos brilhando de um jeito que ele tentou esconder. Disse que não era mais o mesmo. Que aquele garoto que Daniel conheceu tinha ficado ali, naquela fazenda, enterrado com tudo que não foi dito. E que talvez fosse tarde demais para recomeçar. Mas Daniel sentiu que não era. Não ainda. Ele viu no corpo de Miguel, nas mãos dele tremiam levemente ao segurar o arame da cerca, que algo ainda estava vivo. E talvez fosse essa a única chance que teriam. De tarde, quando terminaram o trabalho, a tia pediu que Miguel ficasse para o jantar. Ele hesitou, mas aceitou. Durante a refeição, o clima era menos tenso, quase familiar. A presença dela parecia funcionar como uma ponte entre os dois, mesmo que ninguém tocasse no assunto. Depois, já no fim da noite, Miguel foi o último a sair. Daniel o acompanhou até a varanda. A noite estava quente, o céu limpo, cheio de estrelas. Eles ficaram ali por alguns minutos, sem dizer nada, até que Miguel quebrou o silêncio com uma pergunta simples, mas carregada. Se eu tivesse procurado em São Paulo, você teria me escutado? Daniel não soube responder de imediato, porque a verdade era cruel. Talvez não. Talvez ele ainda estivesse fugindo. Mas ali, naquele momento, ele queria algo diferente. Queria ficar. Queria descobrir se ainda havia tempo. Miguel assentiu levemente, como quem entende sem precisar de palavras. E foi embora. Daniel ficou olhando a estrada vazia, o som dos grilos preenchendo o vazio que Miguel deixava. Ele sabia que não podia forçar nada, mas também sabia que não aguentaria outra fuga. Era hora de enfrentar, de dizer o que nunca teve coragem. E ele faria isso, mesmo que doesse. A verdade tem o peso de um passado mal resolvido. No terceiro dia na fazenda, Daniel acordou com a garganta apertada, como se soubesse que algo ia mudar. O clima estava abafado, nuvens carregadas se formavam no horizonte e o silêncio da casa parecia mais denso que o normal. A tia não levantou cedo como nos outros dias. Ele bateu à porta, esperou, chamou. Nada. Quando entrou, encontrou-a sentada na cama, pálida e fraca. Ela disse que estava apenas cansada, que era só calor, mas Daniel viu nos olhos dela que havia mais. Prometeu levá-la ao médico na cidade, e ela não protestou, apenas assentiu, exausta. Enquanto arrumava as coisas para levá-la, recebeu uma mensagem inesperada no celular. Era de Miguel. Uma frase curta. Se quiser falar, estarei no celeiro. Apenas isso, mas suficiente para despertar tudo que Daniel tentava controlar desde que chegara. Com a tia descansando no quarto e o carro já preparado para a viagem, ele caminhou até o celeiro. O cheiro de madeira úmida, de terra, de lembrança, estava por toda parte. Miguel estava lá dentro, sentado sob um fardo de palha, com as mãos apoiadas nos joelhos. O rosto sério, mas sem hostilidade. Daniel ficou de pé por alguns segundos antes de se aproximar. Miguel começou a falar sem esperar por perguntas. Disse naquela noite, anos atrás, ele não entendeu o que aconteceu, que achou que aquilo era o começo de algo e não o fim, que passou semanas esperando uma mensagem, uma explicação. Mas o silêncio foi tudo que recebeu. Daniel escutou em silêncio, absorvendo cada palavra como um golpe lento. Disse que teve medo, mas que isso não era desculpa. Que não buscava perdão, apenas queria que Miguel soubesse que ele se arrependia. Profundamente. Que pensava naquilo todos os dias, mesmo cercado por uma vida nova e distante. Miguel não respondeu de imediato. Levantou-se, caminhou até a janela aberta do celeiro e olhou para os campos lá fora.
Disse que aprendeu a seguir em frente, mas que nunca deixou de carregar a sensação de ter sido deixado para trás. E que, mesmo agora, não sabia se conseguia confiar de novo. Daniel se aproximou. Disse que não tinha respostas prontas, nem promessas fáceis, mas que estava ali, não só por causa da tia, mas por ele também, porque voltar era a única maneira de entender o que perdeu e, talvez, recuperar alguma parte disso. Miguel virou-se, os olhos duros suavizados pelo tempo. Disse que não sabia se conseguia esquecer, mas também não conseguia fingir que ver Daniel ali não mexia com ele, que cada palavra dita reacendia algo que ele jurava ter enterrado. Naquele instante, algo entre os dois se rompeu, ou talvez tivesse sido reconstruído. Eles não se tocaram, não se aproximaram mais do que já estavam. Mas o silêncio entre eles não era mais frio. Era carregado de algo que os dois reconheciam. Quando Daniel voltou à casa, levou a tia ao hospital. O médico foi direto. O estado dela era delicado, exigia atenção constante. Talvez fosse preciso pensar em alternativas. Aquilo sacudiu tudo. Pela primeira vez, Daniel viu que não podia mais fugir nem dos sentimentos nem da responsabilidade. De volta à fazenda, ele encontrou Miguel esperando do lado de fora. Não houve explicação, apenas um gesto para entrar. Os dois passaram a noite conversando. Sobre tudo, sobre nada, sobre as coisas que feriram e as que ainda poderiam curar. A madrugada chegou silenciosa, e com ela, a sensação de que algo novo se iniciava, não com promessas, mas com verdades. Daniel sabia que o passado não podia ser desfeito, mas talvez, só talvez, ainda fosse possível construir algo diferente, desde que os dois estivessem dispostos a encarar os próprios medos. O que começou como esperança silenciosa virou tensão no instante em que o carro parou diante da casa. Daniel, que varria folhas no quintal, ficou imóvel ao reconhecer o veículo. Sua mãe desceu antes que ele pudesse sequer processar. Ela vinha de longe, da cidade onde ele construíra a vida normal que todos esperavam. Só que agora, aquele mundo parecia distante demais. Ela entrou sem pedir licença, como se ainda tivesse autoridade naquele espaço. Olhou em volta com olhos que julgavam tudo, a casa antiga, o cheiro de terra e, principalmente, a presença de Miguel, que estava ao lado de Daniel. Os cumprimentos foram secos, cordialidade forçada. Não demorou até o motivo da visita surgir. A mãe de Daniel falava com palavras bem escolhidas, mas o desprezo era evidente. Isso aqui não é para você. Não depois de tudo que construiu. Ela não mencionou diretamente Miguel, mas o alvo era claro. Falava sobre o futuro, reputação, família. E, por baixo de cada frase, havia a insinuação de que Daniel estava prestes a jogar tudo fora. De novo. Miguel não respondeu. Apenas saiu discretamente, deixando Daniel sozinho com aquela mulher que parecia mais preocupada com aparências do que com a verdade do filho. A discussão se acendeu. Daniel tentou explicar que estava ali porque precisava estar. Que aquela terra, aquela casa, essas pessoas, estavam ligadas a algo real. Mas ela não ouvia. Falava como se amor fosse fraqueza, como se afeto entre dois homens fosse algo que devia ser escondido. A raiva de Daniel subiu, mas diferente de antes, ele não fugiu. Não cedeu. Disse que estava cansado de tentar caber nas expectativas dela. Que passar anos negando quem era só levou um vazio ainda maior. Que dessa vez, ele não ia recuar. Ela o olhou como se não o reconhecesse. Talvez fosse verdade. Talvez nunca tivesse o conhecido de verdade. No fim da tarde, ela foi embora. Sem abraços, sem promessas de reconciliação. Daniel ficou na varanda, assistindo o carro sumir na estrada de terra. Sentiu o peso da escolha, não contra ela, mas a favor de si mesmo. Quando entrou, encontrou Miguel sentado à mesa. O olhar dele era de quem entendia tudo sem precisar perguntar. Daniel sentou-se em frente, os olhos ainda quentes de emoção. Disse que não ia mais esconder, que mesmo que nada desse certo, não podia mais viver em silêncio. Miguel assentiu. Disse que não prometia finais felizes, mas estaria ali enquanto Daniel quisesse ficar. Naquela noite, enquanto o vento soprava pelas frestas da janela e o som dos grilos tomava o ar, Daniel dormiu em paz pela primeira vez em muito tempo. Não porque tudo se resolvera, mas porque pela primeira vez ele escolhera a si mesmo. E não havia retorno. As semanas passaram com uma calmaria estranha, quase ilusória. Daniel e Miguel se adaptaram ao silêncio da fazenda como se aquele lugar sempre tivesse sido o destino final de ambos. Eles compartilhavam rotinas simples. Plantar, limpar, consertar que o tempo desgastava. Havia silêncio entre eles, mas não o incomodo, e sim o conforto de quem sabe que não precisa mais esconder.
Mas a paz não duraria para sempre. Uma antiga amiga de Daniel, vinda da cidade, apareceu num fim de semana. Trouxe histórias, lembranças e um celular cheio de curiosidade. Durante uma caminhada pela plantação, pediu para tirar uma foto com Daniel. Ele não viu problema. Era só uma foto entre amigos. Mas, dias depois, ela postou a imagem nas redes sociais, com uma legenda ambígua, cheia de insinuações. A foto se espalhou. Gente da cidade viu, comentou, compartilhou. Uns viram, outros julgaram. E, como sempre, ninguém perguntou a ele diretamente. Apenas falaram, como se ele fosse uma história para ser debatida entre cafés e sorrisos falsos. Miguel percebeu o impacto antes mesmo de Daniel mencionar. As mensagens chegaram, as ligações começaram. Familiares distantes, colegas de trabalho antigos, até conhecidos que ele mal lembrava. Todos tinham algo a dizer. Durante uma tarde, Miguel encontrou Daniel sentado na varanda, com o celular desligado ao lado e os olhos perdidos na paisagem. A expressão não era de medo, mas de cansaço. Não pelo que diziam, mas por ter que, mais uma vez, justificar sua própria existência. Foi então que ele tomou uma decisão. Na segunda-feira seguinte, Daniel foi até a cidade. Sozinho. Parou no mesmo café onde, anos antes, costumava esconder partes de si. Pediu um café, sentou-se perto da janela e abriu o celular. Gravou um vídeo curto. Nele, disse com voz firme que não era mais o mesmo homem de antes. Que viver com medo o havia matado por dentro. Que agora amava alguém e que não devia desculpas por isso. Postou. Sem filtros. Sem tentar controlar o impacto. As reações vieram em ondas. Algumas mensagens eram agressivas, outras irónicas. Mas entre elas, algo novo começou a surgir. Pessoas, muitas delas, escrevendo que entendiam, que também haviam se calado por anos, que sua coragem os havia inspirado. Miguel viu tudo de longe, sem interferir. Quando Daniel voltou para a fazenda naquela noite, cansado mas aliviado, encontrou Miguel esperando com 2 canecas de chá quente e um olhar silencioso de orgulho. Sentaram-se juntos no alpendre, como em tantas outras noites. Mas havia algo diferente ali. O peso de anos escondidos havia se dissolvido. Não completamente, mas o suficiente para respirar com mais leveza. Daniel sabia que o mundo lá fora continuaria girando, que julgamento viriam e que algumas portas jamais se abririam novamente. Mas pela primeira vez, ele não sentia que precisava de permissão para existir. Depois da fazenda, nunca mais foi o mesmo, porque ali ele se reconstruiu. Ali ele escolheu a verdade, não a que os outros impunham, mas a que ele carregava por dentro. E por mais difícil que fosse, finalmente sentia que estava exatamente onde devia estar.